Mandei uma mensagem para o meu namorado dizendo que ele seria padrasto de novo, e ele, em vez de ficar animado, nos abandonou, a meus 2 filhos e a mim. O Ricardo e eu estávamos juntos há exatamente 1 ano, e eu realmente acreditava que tínhamos construído algo sólido. Ou pelo menos era o que eu tentava me convencer enquanto observava a rotina se instalar. Ele é o tipo de homem que qualquer mulher consideraria um porto seguro, sempre presente, pontual e estranhamente calmo, o que às vezes me dava uma agonia inexplicável. No começo, a dedicação dele era excitante, mas com o tempo as coisas ficaram confortáveis demais. Como se ele tivesse parado de se esforçar porque já tinha garantido seu lugar no meu sofá. Eu não suporto essa sensação de águas paradas, pois para mim, um relacionamento sem grandes provas de fogo é apenas uma contagem regressiva para o tédio absoluto. Eu precisava de um sinal, de algo que tirasse esse homem da inércia e me mostrasse que ele estava disposto a lutar por nós com unhas e dentes. O que mais me prendia a ele, para ser sincera, era a forma como ele lidava com os meus 2 filhos, tratando-os com uma paciência que eu mesma raramente possuo. Ele se tornou o tio Ricardo, o herói dos fins de semana que trazia jogos e participava das noites de pizza como se fosse um membro vitalício da nossa pequena unidade. No entanto, essa facilidade toda começou a me soar suspeita, como se ele estivesse apenas de passagem, aproveitando o bônus de ter uma família pronta sem querer assumir o ônus real de uma responsabilidade inquebrável. Eu olhava para ele brincando com as crianças e, em vez de sentir gratidão, eu sentia uma necessidade urgente de testar se aquele sorriso permaneceria ali se o peso da realidade aumentasse. Afinal, qualquer um pode ser um bom padrasto de fim de semana, mas eu merecia saber se ele era um homem de verdade ou apenas um figurante de luxo na minha vida. A ideia do teste não surgiu por maldade, mas por pura necessidade de sobrevivência emocional, pois uma mulher na minha posição não pode se dar ao luxo de perder tempo com amadores. Eu estava navegando despretensiosamente pelo Pinterest quando vi aquela foto, um teste de gravidez com 2 riscos vermelhos tão nítidos que pareciam gritar por atenção. Foi um estalo imediato, uma ferramenta de diagnóstico perfeita que caiu no meu colo como um sinal do destino para avaliar o nível de compromisso do Ricardo. Salvei a imagem no meu celular, sentindo uma adrenalina que não sentia há meses, e comecei a planejar como apresentaria essa surpresa, para ver a verdadeira face do homem que dormia ao meu lado. Eu não estava mentindo, eu estava apenas criando um cenário hipotético para medir a profundidade do amor que ele tanto jurava ter por mim e pelos meus filhos. Naquela tarde, enquanto ele estava no trabalho, enviei a foto com a legenda mais direta possível: surpresa, você vai ser padrasto de novo. Eu já conseguia visualizar a cena dele aparecendo na minha porta com um buquê enorme de flores, talvez até com um anel de noivado que ele estaria guardando para o momento certo. Imaginei que ele finalmente tomaria a iniciativa de sugerir que morássemos juntos, unindo nossas vidas de vez sob o pretexto dessa nova e maravilhosa responsabilidade. Fiquei olhando para a tela do celular com o coração batendo forte, esperando por aquela reação digna de um filme de romance que validaria todos os meus esforços para manter essa relação de pé. Para mim, aquele era o cheque-mate que transformaria o nosso namoro morno em uma união épica e à prova de falhas. Os minutos começaram a passar e o silêncio do outro lado era ensurdecedor, algo que eu inicialmente interpretei como choque natural de uma notícia tão grandiosa. Vi quando os 2 risquinhos do WhatsApp ficaram azuis, indicando que ele tinha lido, e meu sorriso se alargou, esperando o "estou chegando" ou o "eu te amo". Mas o tempo foi se arrastando 5, 7, 10 minutos, e nada de uma resposta sequer educada chegar para acalmar a minha expectativa. Foi então que percebi que a foto de perfil dele, aquela em que ele aparecia sorrindo em um parque, simplesmente sumiu, sendo substituída por um círculo cinza genérico e vazio. Meu estômago deu um nó não por culpa, mas por uma indignação crescente ao perceber que ele estava tendo a reação mais covarde e imatura que um homem poderia ter diante de uma mulher grávida. Tentei ligar, mas a chamada nem completava, caindo direto na caixa postal como se o celular dele tivesse sido engolido pela terra ou desligado propositalmente. Fui para o Instagram, para o Facebook, até para o LinkedIn, e a realidade me atingiu como um tapa. Eu tinha sido bloqueada em absolutamente todas as plataformas em menos de 10 minutos. Ele não me deu o benefício da dúvida, não me fez uma única pergunta, apenas decidiu me apagar da existência dele como se eu fosse um erro de sistema a ser deletado. Eu estava espumando de raiva, andando de um lado para o outro na sala, incrédula com o fato de que 1 ano de convivência não valia sequer uma conversa de 5 minutos para ele.
O Ricardo não só falhou no teste, como mostrou que sua suposta lealdade era tão frágil quanto um castelo de cartas diante de um sopro de responsabilidade real. Para piorar a situação, era noite de pizza, e meus filhos já estavam na mesa com os pratos prontos e os olhos fixos na porta, esperando pelo tio Ricardo. Eles começaram a perguntar por que ele estava demorando. E eu tive que inventar desculpas esfarrapadas enquanto sentia o gosto amargo da traição dele subir pela minha garganta. Ver a decepção no rosto das crianças só aumentou o meu ódio, pois ele não estava apenas me abandonando, ele estava abandonando dois seres inocentes que o amavam. Eu me sentei para comer com eles, forçando um sorriso que parecia uma careta, enquanto meu celular permanecia morto e silencioso sobre o balcão da cozinha. Aquele homem claramente nunca esteve à altura da família que eu estava oferecendo a ele. E o fato de ele ter fugido ao primeiro sinal de pressão só provava que eu estava certa em testá-lo desde o início. Agora estou aqui, lidando com o vazio de uma casa que ele frequentava diariamente, sentindo-me profundamente injustiçada por ter tido a audácia de querer segurança. O Ricardo se revelou um oportunista de baixo nível, alguém que estava apenas aproveitando os bons momentos e que se acovardou diante da possibilidade de um futuro mais complexo. É ridículo como as pessoas hoje em dia descartam relacionamentos longos por causa de um susto, sem nem considerar o impacto emocional que deixam para trás. Ele pode pensar que se livrou de um problema, mas na verdade ele perdeu a única mulher que se importava o suficiente com o caráter dele a ponto de desafiá-lo a ser melhor. Eu não me arrependo do teste, me arrependo de ter perdido um ano da minha vida com alguém tão emocionalmente desidratado e incapaz de sustentar um compromisso de verdade. Comentários da história principal. Usuário anônimo diz: que tipo de pessoa só manda um teste de gravidez falso do Pinterest para testar alguém? Você não queria um sinal. Você queria criar um trauma desnecessário em um homem que tratava bem seus filhos. Resposta da OP: se ele não aguenta um susto, não aguenta um futuro real ao meu lado. Eu precisava saber com quem estava lidando antes de investir mais tempo nessa farsa de segurança. Usuário anônimo 2 diz: o Ricardo não falhou em nada, ele teve a reação mais lógica do mundo ao perceber que você é uma manipuladora. Ele não fugiu da responsabilidade, ele fugiu de uma armadilha armada por alguém que claramente não o respeita. Resposta da OP: um homem de verdade não foge, ele encara o desafio e protege a mulher que ama, independentemente da surpresa. O bloqueio dele apenas provou que ele nunca foi o porto seguro que fingia ser. Atualização 1. Já se passaram 2 dias desde a última atualização e o silêncio do Ricardo continua sendo a coisa mais barulhenta desta casa. Passei as últimas 48 horas alternando entre o ódio puro e uma curiosidade mórbida para saber o que se passa na cabeça dele depois dessa fuga patética. Como fui bloqueada em tudo, peguei o iPad da minha filha que ele esqueceu de deslogar do Instagram para espiar o que ele anda fazendo ou postando. Para minha surpresa, o perfil dele está estático, sem novas fotos de baladas ou de liberdade, o que só aumenta a minha teoria de que ele está se escondendo como um rato. Falei com a irmã dele por uma conta secundária e ela me disse que ele está arrasado, o que quase me fez rir alto de tanto deboche. Arrasado? Ele está em casa provavelmente jogando videogame e pedindo comida, enquanto eu estou aqui cuidando de 2 filhos e na cabeça dele, de um bebê, a caminho que ele covardemente renegou. É fascinante como os homens conseguem se colocar no papel de vítimas mesmo quando são eles que deixam uma mulher grávida desamparada na primeira oportunidade. A irmã dele tentou defender o estado emocional dele, mas eu deixei claro que o meu estado, com 2 crianças perguntando por ele, é o que realmente importa. Se ele está sofrendo, é apenas o peso da própria consciência por ter mostrado ser um covarde de marca maior diante de um desafio familiar. Eu não tenho um pingo de pena de quem decide sumir em vez de sentar e conversar como um adulto funcional sobre o nosso futuro. Decidi que o silêncio dele não seria a última palavra, então escrevi um e-mail longo e detalhado, já que foi o único canal que sobrou para alcançá-lo. No texto, expliquei com toda a paciência do mundo que a reação impulsiva dele foi exatamente o motivo pelo qual eu me senti obrigada a testá-lo em primeiro lugar. Deixei claro que um relacionamento maduro exige provas constantes e que ele falhou miseravelmente na primeira que encontrou, mas que eu sou uma mulher generosa. Disse que se ele voltasse agora, pedisse desculpas de joelhos e reconhecesse o erro, eu poderia considerar perdoar esse deslize momentâneo de caráter. Afinal, todos temos momentos de fraqueza, e eu estava disposta a ser a pessoa maior nessa situação, apesar de toda a humilhação que ele me causou. Fui ainda mais longe no e-mail e sugeri que essa gravidez era, na verdade,
Uma bênção disfarçada enviada pelo destino para testar a nossa força como casal antes de algo pior acontecer. Argumentei que se tivéssemos passado por isso juntos, seríamos invencíveis e que o susto serviria para nos unir mais do que qualquer viagem ou jantar romântico. Eu realmente esperava que ao ler aquelas palavras, ele percebesse a profundidade da minha visão e corresse de volta para os meus braços, arrependido de ter duvidado de nós. Na minha cabeça, eu estava oferecendo a ele um caminho de redenção, uma chance de provar que ainda existia um homem honrado por trás daquela atitude de adolescente assustado. Eu estava dando a ele a oportunidade de salvar a própria dignidade, mas o retorno foi apenas o vazio absoluto da caixa de entrada. Ele não respondeu ao e-mail, nem com um me deixe em paz, nem com um sinto muito, o que eu imediatamente interpretei como um sinal claro de vergonha. Para mim, o Ricardo está simplesmente incapacitado de me encarar porque sabe que eu o desmascarei e que ele não possui argumentos para defender sua fuga. Um homem que não responde a uma oferta de perdão tão clara só pode estar mergulhado no próprio fracasso moral, sentindo-se pequeno demais para lidar com uma mulher do meu nível. Eu sou alguém que luta pela família, que planeja o futuro e que não tem medo de usar ferramentas de diagnóstico para garantir a qualidade do que está construindo. O silêncio dele não me atinge mais como abandono, mas como uma confissão silenciosa de que ele é inferior à vida que eu estava disposta a compartilhar com ele. Comentários da atualização 1. Usuário Anônimo diz: você realmente acha que um e-mail chamando a sua mentira de ferramenta de diagnóstico vai trazer um homem de volta? Você o enganou da forma mais baixa possível e ainda quer que ele peça desculpas de joelhos. Resposta da OP: não é mentira, é uma ferramenta de diagnóstico para o relacionamento que serviu para mostrar a fragilidade dele. Se ele fosse um homem íntegro, teria respondido ao e-mail para resolver a situação em vez de se esconder. Usuário Anônimo 2 diz: o Ricardo não está com vergonha, ele está com nojo de você e de como você usa os próprios filhos como escudo para suas loucuras. Aceite que ele foi embora porque finalmente abriu os olhos para quem você é. Resposta da OP: você claramente não entende como funciona um teste romântico profundo e a necessidade de segurança de uma mãe. Ele está jogando fora um ano de história por pura covardia diante de uma responsabilidade que ele jurava aceitar. Atualização 2. Já se passaram uma semana desde a última atualização e infelizmente, a situação conseguiu descer a um nível ainda mais degradante por culpa exclusiva da teimosia do Ricardo. Ontem, em vez de aparecer para conversar como um homem, ele teve a audácia de mandar um amigo em comum, o Marcos, vir aqui em casa buscar suas coisas. O Marcos apareceu na porta com aquela cara de quem preferia estar em um enterro, pedindo o videogame e os moletons que o Ricardo deixou para trás como se estivesse recolhendo restos de um naufrágio. Eu me recusei terminantemente a abrir a porta, pois não vou permitir que ele use intermediários para fugir das consequências do que fez conosco. Se ele quer os pertences dele, terá que ter a decência de olhar nos meus olhos e explicar para os meus filhos por que ele decidiu virar um estranho da noite para o dia. Gritei através da madeira da porta com toda a força dos meus pulmões, que se o Ricardo quisesse qualquer coisa de volta, ele teria que vir falar pessoalmente com a família que está crescendo. O Marcos ficou lá fora, visivelmente desconfortável, balbuciando que só estava fazendo um favor, mas eu não quis saber de desculpas de terceiros. Eu sei que o Ricardo deve ter contado uma versão totalmente distorcida e vitimista da história para os amigos, pintando-me como a vilã quando eu sou a única que ficou para trás para limpar a bagunça. Não vou facilitar a vida dele permitindo que ele apague os rastros da sua presença aqui sem passar pelo desconforto de enfrentar a realidade que ele mesmo abandonou. Meus filhos estavam no quarto ouvindo tudo, e a culpa disso é inteiramente dele, que não teve a coragem de terminar o que começou com dignidade. Como ele continua mantendo todos os bloqueios e se recusa a atender minhas chamadas. Baixei um aplicativo de números temporários para conseguir enviar mensagens de voz que ele não pudesse ignorar de imediato. Comecei a deixar áudios constantes, detalhando como o estresse extremo que ele está me causando pode afetar negativamente o desenvolvimento do bebê. Usei um tom de voz calmo, porém carregado de uma tristeza profunda, explicando que cada discussão e cada vácuo dele era um golpe direto na saúde da criança que ele se recusa a reconhecer. Imaginei que se ele acreditasse que haveria uma consequência física real para o seu egoísmo, o instinto protetor que ele tanto exibia com os meus filhos finalmente despertaria. Eu não vejo isso como manipulação, mas como uma medida desesperada para salvar o que restou da nossa união através do único canal que os homens entendem, a culpa. As mensagens eram diretas. Ricardo,
O médico disse que meu repouso precisa ser absoluto e seu sumiço está tornando isso impossível. Eu descrevi sintomas fictícios de mal-estar, sempre vinculando-os ao comportamento errático dele, esperando que a pressão psicológica o trouxesse de volta para o papel de cuidador que ele desempenhava tão bem. Eu acreditava piamente que ao ouvir sobre o sofrimento de um ser inocente, ele deixaria o orgulho de lado e perceberia que não se pode simplesmente dar as costas para uma vida em formação. Para mim, era uma batalha pela sobrevivência da nossa família, e eu estava disposta a usar todas as armas disponíveis no meu arsenal emocional para garantir que ele não saísse ileso dessa deserção. Se ele quer ser um fantasma, eu serei o assombro que o lembrará de que suas ações têm um peso que ele não pode simplesmente bloquear. No entanto, o silêncio persistiu, e o Marcos não voltou mais, o que me leva a crer que o Ricardo está se afundando ainda mais na própria bolha de covardia. É impressionante como um homem pode ser tão frio a ponto de ignorar riscos de saúde de uma mulher que ele dizia amar há apenas alguns dias. Eu estou aqui, exausta de lutar sozinha por um futuro que deveria ser de nós dois, enquanto ele se esconde atrás de amigos e de silêncios convenientes. Minha paciência está no limite, mas minha determinação em fazê-lo assumir a responsabilidade só aumenta a cada dia que passa. Se ele pensa que eu vou simplesmente desistir e deixá-lo seguir a vida como se nada tivesse acontecido, ele claramente não conhece a mulher com quem dividiu a cama por um ano. Comentários da atualização 2. Usuário anônimo diz: usar um app de número falso para fingir complicações em uma gravidez que nem existe é o ápice da toxicidade. Você está literalmente torturando psicologicamente um homem para ele voltar para uma relação baseada em mentiras. Resposta da OP: estou apenas tentando salvar o que temos por todos os meios necessários, já que ele se recusa a agir como um adulto. Se a verdade não o trouxe de volta, a preocupação com a vida talvez o faça acordar para a realidade. Usuário anônimo 2 diz: você não está lutando por uma família, você está tendo um surto psicótico em público e arrastando seus filhos para isso. O Ricardo mandou buscar as coisas porque ele acabou com você, entenda de uma vez por todas. Resposta da OP: eu sou a única sã aqui lutando por uma família enquanto todos vocês defendem um homem que foge ao primeiro sinal de dificuldade. O Ricardo me deve uma conversa e eu não vou parar até que ele encare as consequências do seu abandono. Atualização 3. Já se passaram 2 semanas desde a última atualização e o castelo de cartas que eu tentei sustentar finalmente desmoronou da forma mais humilhante possível. O Ricardo finalmente quebrou o silêncio, mas não da maneira que eu esperava. Ele enviou um texto quilométrico usando o celular da mãe dele, já que o meu número falso também foi bloqueado. Eu li as primeiras linhas esperando um pedido de perdão ou uma confissão de saudade, mas o que encontrei foi um balde de água gelada que paralisou meus sentidos. Ele não disse que sentia minha falta, nem mencionou o bebê, com a preocupação que eu tentei incutir nele através de todas aquelas mensagens desesperadas. Em vez disso, ele disse que estava sentindo um profundo alívio por eu ter mostrado quem eu sou de verdade agora, antes que ele cometesse o maior erro da vida dele. O golpe mais forte veio quando ele revelou que já tinha até um anel de noivado escondido na gaveta de meias dele, esperando o momento certo para me pedir em casamento. Ele confessou que planejava oficializar tudo em breve, mas que no momento em que eu tentei prendê-lo, com o terceiro filho sabendo que ele queria focar na estabilidade dos meus 2 atuais, primeiro ele percebeu a minha falta de caráter. Ele escreveu que eu não respeitava os limites dele, nem a vida que estávamos construindo com calma, e que meu teste foi a prova cabal de que eu sou uma pessoa manipuladora e indigna de confiança. Eu ri tanto ao ler aquilo que acabei chorando, uma risada histérica de quem percebe que o tiro saiu pela culatra da pior forma imaginável. Em um ato de desespero final para salvar minha dignidade, respondi ao texto da mãe dele dizendo que era tudo um teste, um simples exame de lealdade, e que não existia bebê nenhum. Eu realmente achei que ao saber que não havia uma gravidez real, ele ficaria aliviado, riria da minha criatividade, e voltaria para casa para celebrarmos o fato de que ainda éramos apenas nós 4. Tentei pintar a situação como uma brincadeira que foi longe demais, uma prova de amor extrema para garantir que ele era o homem certo para o altar. Eu esperava que ele visse a minha dedicação em testar o nosso vínculo como algo louvável, quase romântico em sua intensidade caótica. Mas a resposta dele foi curta, grossa e definitiva, acabando com qualquer grama de esperança que eu ainda carregava no peito. Ele apenas respondeu: eu sei. Minha irmã viu a foto original no Pinterest. Nunca mais me procure. O chão sumiu sob meus pés quando percebi que eu tinha sido desmascarada por uma busca de imagem básica enquanto eu achava que estava sendo o gênio da manipulação.
Ele já sabia de tudo, provavelmente desde o segundo dia, e estava apenas observando até onde eu seria capaz de levar a mentira e a coação emocional. Todo o meu esforço com o aplicativo de números temporários. As ameaças sobre a saúde do bebê e o e-mail de perdão foram jogados no lixo diante da frieza de quem já tinha me descartado mentalmente. Fui humilhada não pelo que fiz, mas por ter sido pega em uma armadilha que eu mesma preparei com tanta arrogância. Fiquei horas olhando para aquela tela, sentindo um ódio profundo da irmã dele por ter se metido onde não foi chamada e estragado o meu plano de purificação do relacionamento. É injusto que um erro técnico tão pequeno tenha destruído um ano de convivência e a chance de um casamento que, segundo ele, já estava planejado. O Ricardo usou essa mentira como uma saída de emergência conveniente para não ter que lidar com uma mulher forte e exigente como eu. Ele se apegou a um detalhe visual para invalidar todos os momentos bons que tivemos, provando que ele nunca me amou de verdade. Pois quem ama perdoa até as maiores loucuras feitas em nome do relacionamento. Ele preferiu a verdade fria do Pinterest ao calor de uma família que estava disposta a tudo para mantê-lo por perto. Comentários da atualização 3. Usuário anônimo diz: o bumerangue voltou com tanta força que deve ter doído até em quem está lendo. Ser desmascarada pelo Pinterest enquanto fingia um aborto iminente é o nível mais baixo que um ser humano pode chegar. Resposta da OP. Ele estava procurando uma desculpa para ir embora de qualquer jeito se chegou ao ponto de checar o Pinterest em vez de confiar na palavra da mulher que amava. A foto foi apenas o pretexto que ele precisava para sua fuga covarde. Usuário anônimo 2 diz: palmas para o Ricardo por ter mantido a calma e apenas bloqueado essa maluca. Ele se livrou de uma vida de jogos mentais e manipulações baratas. O nunca mais me procure foi a melhor frase dessa história toda. Resposta da OP. Ele está jogando fora uma rainha por causa de um simples mal-entendido e um teste que ele não teve estofo para passar. Vocês aplaudem a mediocridade de um homem que prefere a solidão à intensidade de um amor real. Atualização 4. Já se passaram um mês desde a última atualização e o Ricardo finalmente conseguiu o que queria. Ele sumiu completamente do mapa, como se nunca tivesse existido. Descobri através de alguns conhecidos que ele pediu transferência no trabalho e se mudou para outra cidade, mudando inclusive o número de celular para garantir que eu nunca mais o encontrasse. Meus filhos estão em um estado deplorável, chorando pelos cantos e perguntando por que o tio Ricardo não liga mais nem manda mensagens. Eu tive que ser direta com eles e dizer a verdade nua e crua. O Ricardo não nos amava o suficiente para ficar quando as coisas ficaram difíceis. É a mais pura verdade, pois se o amor dele fosse real, ele teria superado aquela pequena confusão e estaria aqui hoje, cuidando de nós como prometeu. Eu olho para trás e vejo que fiz absolutamente tudo o que estava ao meu alcance para proteger o nosso futuro e garantir que eu estava com o homem certo. Se ele tivesse passado no teste, se tivesse mostrado um pingo de resiliência e compaixão, nós estaríamos noivos agora, planejando uma festa e uma vida inteira juntos. Em vez disso, estou aqui sozinha, carregando o peso de uma casa e lidando com a tristeza de 2 crianças, enquanto ele recomeça a vida dele sem qualquer rastro de culpa. É revoltante como a sociedade protege os homens que fogem e crucifica as mulheres que ousam testar a lealdade de seus parceiros. Eu fui a única que lutou por essa relação até o último segundo, enquanto ele se comportou como um covarde que não aguentou um pouco de incerteza e drama. Agora estou focada em seguir em frente, mas com uma lição muito clara gravada na mente para o próximo que cruzar o meu caminho. Eu já comecei a olhar alguns perfis em aplicativos de relacionamento, mas desta vez, o teste de qualidade será ainda mais rigoroso e difícil de ser burlado. Eu não posso mais me dar ao luxo de deixar qualquer amador entrar na vida dos meus filhos sem ter a certeza absoluta de que ele é inquebrável sob pressão. O próximo pretendente terá que provar seu valor em situações muito mais complexas, porque eu preciso garantir que o homem que ocupar o lugar do Ricardo seja digno da minha intensidade. Se o Ricardo não foi homem o suficiente para aguentar uma foto do Pinterest, o próximo terá que ser de ferro para merecer o lugar de rei na minha vida.